repórter Ben Mendes se envolveu em um acidente de trânsito com um motociclista no bairro em Betim. O que era para ser uma colisão comum se transformou em um verdadeiro barraco, com acusações de agressão física e intimidação vindas de ambos os lados. O motociclista afirma que levou um soco no rosto enquanto tentava registrar os danos com o celular. Já Ben Mendes apresentou uma versão completamente diferente em vídeo enviado à mesma página. Segundo ele, o motociclista agiu de forma ameaçadora e teria tentado jogar a moto contra o seu carro. O repórter afirmou que sua reação foi em legítima defesa. Confira. Aí, ó, o famosinho a preferência aqui é minha, seu mortinho. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só que incapacitado. Olha só que maluco. Aí, rapaziada, galera, aí, ó. Eu trabalhando aqui, ó, nas entregas aqui, ó. Você avançou, e vem aqui trabalhando. Eu avancei o quê, irmão? Presta atenção. Vira homem, rapaz. Respeita quem tá trabalhando. Só. Aí, ó, o famosinho da internet aí, ó. Avança a parada obrigatória. Avança a Cadê parada obrigatória? Cadê parada obrigatória? Me mostra a placa de pare. 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 Você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não, de mim não, irmão. Presta atenção, irmão. Pega sua moto, vai embora. Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa. Calma. Esse maluco não deixa eu ir embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o pare, eu vim embora. Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar, ô seu maluco. Você me agrediu. Você me agrediu. Você me agrediu. Você meteu a mão no meu celular. Ei, calma, para, segura. O carro aí, ó, que tá mostrando que tá dentro do carro, é um cara que tava passando na hora, viu acontecendo e conseguiu filmar exatamente na hora que ele pega e toma o telefone da minha mão e me agride. Ele me deu um murro na cara, um murro na boca e eu fiz cirurgia há pouco tempo no pé, tava com o pé quebrado, tive que correr dele, entrar pra dentro da casa dos outros. Eu tenho um vídeo de eu me refugiando na casa dos outros por causa desse maluco, esse maluco doido da cabeça, entendeu? Então, esse vídeo aí sou eu mesmo. Eu estava com meu filho de 5 anos dentro do carro. De repente, um motoqueiro com comportamento completamente intimidatório avança o cruzamento, parte para cima do meu carro, xingando todo tipo de palavrão possível e com comportamento intimidatório, inclusive enfiando a moto dele para cima do meu carro. Meu filho de 5 anos estava no carro e eu sou pai e farei tudo quanto for necessário para defender a integridade dos meus filhos. Não me arrependo, faria exatamente novamente a mesma coisa. Como pai, eu sou responsável por garantir a segurança, a integridade dos meus filhos e ninguém vai ameaçar filho meu, integridade de filho meu, sem que eu dê a devida resposta. Sou eu mesmo. E, enfim, é isso. Pediram o meu pronunciamento aqui para a página. A pessoa do vídeo sou eu mesmo e faria exatamente tudo como fiz novamente. O caso ganhou forças nas redes sociais, dividindo opiniões. O motoqueiro com comportamento intimidatório. Incrível como Ben Mendes sempre se faz de vítima. Ben Mendes não está bem psicologicamente, ele tá agressivo sim. O motoca no final do vídeo diz não ver a parada obrigatória. KKKKK. Assim mostra que o motorista do carro estava certo. Ben Mendes e suas tretas. KKKKK. Olha os palavrões do pregador da palavra. KKKK. No vídeo mostra bem o Ben descendo do carro e partindo para cima do motoqueiro. Que vergonha. Enquanto isso, o ex-apresentador do Flow Monark voltou a viralizar após uma de suas participações recheadas de teorias inusitadas. Dessa vez, durante um debate no podcast Três Irmãos, onde estava frente a frente com o comunista Gustavo Gaiofato, Monark mudou completamente o rumo da conversa ao começar a falar sobre estruturas ultra-tecnológicas escondidas e cidades subterrâneas. A declaração, sem conexão com o contexto do debate, fez os outros participantes rirem e até o próprio Gaiofato ficou sem reação. Olha só. Uma coisa que você não tá colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes
São estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Cara, não, peraí, só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes, subterrâneos. Não, em todo mundo. Bunker gigante. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos Gigante, né? tem bunker. E tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só a sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Tipo, o mundo é gigantesco. Vocês não lembram quando aconteceu, acho que no ano passado, que eles estavam vendo drones gigantes, de nave espacial? Que parecia nave espacial, que apareceram aqui no céu dos Estados Unidos e apareceu na Europa também. Isso Depois é tecnologia secreta. Cara, o mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram, e existe um mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real, porra! Tipo, na Segunda Guerra Mundial, pô, tem histórias que eles construíram cidades naquela época. Você acha que não construíram 100 anos, sei lá, 80 anos depois, pô? A gente tem tecnologias incríveis, a gente consegue cavar coisas, a gente tem muita coisa. Cara, um submarino nuclear, ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que voltar para conseguir água e comida para a tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Os Não, Estados mas é isso que eu Unidos tô te têm falando. submarino nuclear, a Rússia tem submarino nuclear. É igual a gente falou na nossa última conversa. Cara, se você pega um problema e esse problema tem várias alternativas, provavelmente a mais factível é a real, velho. Mas o que eu tô te Existe falando um mundo real que a gente tem que se ligar a ele, velho. É que eu acho que essas coisas que você está apresentando, Monark, elas não são grandes novidades, porque não é como se fosse uma grande conspiração secreta. Pô, tá o vagabundo do Elon Musk defendendo colonizar Marte antes de alterar o sistema econômico da economia política mundial. É a mesma coisa. A galera lá... Mas esse é outro assunto. Não é outro assunto. Não é outro assunto. Como que pode ser um outro assunto? O Elon Musk não é um cara que está envolvido, por exemplo, nesse circuito de famílias interessadas de alguma maneira? Claro ele é total elite. Então, essas tecnologias e a utilização delas, seja de bunkers, de tecnologias de preservação da vida, etc., etc., elas são utilizadas com um determinado propósito. Qual que é esse propósito? É garantir a garantia da continuidade dessas famílias de proprietários. Os caras preferem desarticular, destruir completamente a humanidade pelo uso incessante de recursos ambientais, de recursos naturais para lucratividade de meia dúzia, do que alterar o sistema como um todo. Por quê? Porque a alteração desse sistema vai significar a perda desse poder. Por isso que é uma luta constante pelo poder. Por isso que, nesse processo histórico em que essas famílias trocam de lugar, em que essas famílias se tornam mais ou menos poderosas, mais ou menos hegemônicas, a gente tem lutas constantes pelo poder. Essa que é a questão. Eu entendo isso, eu até concordo, entendeu? Mas a questão é, a estrutura dessas famílias é tão avançada, eles têm a tecnologia que eles têm é tão superior ao que a gente tem de acesso normalmente, entendeu? E eles têm um controle tão grande do sistema político mundial que vocês acabam entrando na ilusão deles. Por exemplo, essa briga de capitalismo versus comunismo. Eles criaram essa discussão e essa narrativa. Mas essas elites são de onde? Elas representam que... vamos lá, se essas famílias estão... Que a elite se essas chinesa, famílias estão... as famílias milenares chinesas não estão junto nessa jogada. Se essas famílias estão... Vamos lá, se a gente está falando então de um circuito de famílias... que está preocupado de todos os países. Vamos colocar aqui, de todos os países. Inclusive todos os países do mundo, inclusive a China, a Rússia, a Antártida, tudo. Putin, a família Putin, a família Xi Jinping. Não, vamos fazer assim, no Brasil tem alguma lá? A família do Sarney tá lá, será?
Não. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Brasileiro. Então, ó, beleza. Então vamos lá. Existe um do Dino é agrupamento. Antigona. Existe um agrupamento de famílias, né? Existe um agrupamento de interessados que buscam manter a ordem global, econômica, política como ela se encontra. O que caracteriza essas famílias do ponto de vista comum? O que faz com que elas sejam mutuamente reconhecidas? Porque, assim, do mesmo sangue, até que dá para ser, né? Quando a gente olha para as famílias nobres, quando a gente olha para as famílias aristocráticas do século XIX, na Primeira Guerra Mundial estava lá. O rei da Inglaterra, o rei da Prússia e o rei da Rússia se matando, e os três eram primos em algum grau. Mas qual que é a similaridade delas? O que torna elas comum? O que torna elas parte de um mesmo projeto? Qual que é a característica concreta, material? Eles são mestres. Que são os mestres? Eles controlam as pessoas através da mente? O que significa ser mestre? Mestre do quê? Você é sempre mestre de alguma coisa. Humanidade, pô. Não, mas mestre do quê? O que faz com que eles consigam controlar a humanidade? Porque eles têm acesso a tecnologias de uma forma assimétrica, eles têm acesso a conhecimentos que a gente não tem, eles têm acesso a estruturas... E esse acesso, e a continuidade desse acesso é produto de uma forma específica de existência na realidade material. Qual que é? Errado, você está errado. Não, você está errado pelo simples fato dessas estruturas serem milenares. E o capitalismo não é milenar. Alguns internautas trataram a fala como piada e voltaram a criticar a postura conspiratória e desconectada do influenciador. Monark a todo momento diz: "Vou trazer vocês para a realidade aqui", e na sequência fala algo totalmente especulativo com base em fontes super duvidosas. Eu queria um debate do Cogos e Monark, os dois maiores alucinados da idade contemporânea. Monark parece um personagem criado pela turma do choque de cultura. Caso o tema fosse política, é surreal o lombo de loucura. Se fosse humor, seria um gênio. O conhecimento e a aceitação perseguem o Monark, mas ele é mais rápido. Claramente esse debate foi patrocinado pelo Igor, só para demonstrar para todos que ele está certo sobre o que ele disse do Monark. Só não vê que não quer. Realmente, o Monark é mais louco que todos nós. Por hoje é isso. Comenta aqui o que você acha disso, se inscreva no canal e até a próxima.